Bom dia, galera, beleza? Hoje a gente vai fazer um workshop sobre introdução à cultura malinquê com o Marcelo Sabac e o Alielmar Santos. É uma live, workshop comemorativa dos 15 anos do Círculo Palmarino, que é uma corrente nacional do movimento negro. Eu sou Fábio Nogueira, sou militante do Círculo Palmarino, fundador do Círculo Palmarino, e a gente está fazendo essa atividade em meio à pandemia, mas para a gente celebrar a memória do povo negro que resiste contra o genocídio do nosso povo e particularmente duas figuras que tiveram conosco na fundação do Círculo Palmarino, que é a Ilma Viana e o Lula Rocha, que nos deixou recentemente, mas com certeza estão conosco aqui em espírito, são nossos ancestrais que estão nos inspirando a continuar lutando em defesa do povo negro contra o racismo, contra o patriarcalismo, contra o capitalismo. Então, hoje a gente vai falar um pouco, musicalmente. O Marcelo é um apoiador, um colaborador, e o Alielmar também vai estar junto com ele como convidado especial nessa live falando sobre cultura malinquê. Então, bons fluidos, boas energias, nessa sexta-feira aqui na cidade de Salvador, que continue inspirando a luta e a resistência do povo negro. Olá, bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui participando dessa atividade do Círculo Palmarino, pelo convite do professor Fábio Nogueira, um amigo que a gente tem aí alinhado algumas ações no sentido de estar fortalecendo esse movimento afrocentrado ou também, por que não dizer, professor, uma educação com bases decoloniais, por conta não só da necessidade que a gente tem nos dias atuais, como também pela força e pela potência que são esses ensinamentos, essa cultura, essa ancestralidade. E hoje a gente tem essa proposta, que é uma introdução a essa cultura musical malinquê. E aí eu comecei trazendo para vocês o som de um instrumento que é muito típico nessa cultura musical, que é o djembe. É um instrumento muito tradicional, que vem perpassando aí já séculos. Ele tem estado presente nessa cultura. E, atualmente, nos últimos praticamente 30 anos para cá, ele tem alcançado todos os espaços do mundo, através da musicalidade de Mamadi Keita, de Famadou Konaté, um pouco mais atrás com Sugalu Coulibaly, Bambara Bangoura e tantos outros e outras também, têm levado essa cultura musical para o mundo todo. Hoje, em várias partes do mundo, você já vê as pessoas tocando djembe, você vê as pessoas aprendendo a tocar djembe, as pessoas se envolvendo com essa cultura musical, porque ela é muito bonita, ela é muito interessante e ela tem diversos aspectos que eu queria comentar um pouquinho hoje para a gente se envolver mais com ela, conhecer e se envolver mais e estar fomentando em todos os espaços que ela puder aparecer, que ela puder circular. Então, gente, é o seguinte, essa cultura musical malinquê é uma cultura que, sobretudo, vem fortalecida, vem sendo manifestada pelo povo mandinga, que são povos bem ancestrais que ainda estão muito presentes em regiões como Mali, Guiné, Burkina Faso,
Senegal, Gana, Ruanda também um pouco. Toda aquela parte da África costeira, que a gente inclusive chama de África Ocidental, e que, por sinal, foi de onde vieram muitos dos primeiros povos africanos escravizados aqui para o Brasil no século XVI. Tá? A gente ouve muito falar sobre os angolanos, que Angola foi uma fonte de muitos povos escravizados aqui para o Brasil, mas aquela região ali, Mali, Guiné, Senegal, Burkina Faso, Costa do Marfim, foram também, por sua localização, né, perto do mar, foi um grande ponto de partida dessas populações na época da escravidão, né? Os povos que foram violentamente escravizados e trazidos para cá. E, claro, eles vieram, e junto com eles vieram a sua cultura. Então, essa cultura musical malinquê, ela, por mais que a gente não tenha assim tanta percepção, não tenha tanta presença dela, desses instrumentos na nossa música, por exemplo, ela serviu de base para muitas das nossas formulações, muitas das nossas criações dos padrões rítmicos, sobretudo tocados aqui na Bahia, aqui em Salvador, na nossa música. Hoje eu queria ter um rol de instrumentos maiores aqui para a gente poder falar mais para vocês. Mas, por enquanto, o que é que a gente tem aqui hoje que vem dessa ancestralidade, que vem desde lá praticamente, segundo alguns estudos que eu venho fazendo, do século XIII, que foi quando o Império Mali teve o apogeu naquela região. E o Império Mali foi um dos principais impérios no século XIII ali da África inteira. E é de lá que vem essa cultura mandengue, ou povo mandinga, como a gente mais comumente conhece, que é a portadora, que é a construtora, que é a fomentadora da cultura malinquê. E essa cultura ela tem várias questões. Eu não sou, professor, assim, um especialista de cultura malinquê, não, mas como a música a gente precisa se envolver um pouquinho nessa parte musical, né, pela minha atividade de músico, as questões musicais a gente está procurando conhecer um pouquinho. Mas essa cultura é muito ampla. E essa parte musical, para a gente começar a perceber, entender como é que ela se relaciona e como é que depois ela vai se tornar um formato de espetáculo, é o seguinte: a cultura mandinga ela é muito comunitária. O senso comunitário, as práticas comunitárias, a vida em comunidade é muito comum. Até hoje, se a gente chega na África, a gente vai ver nos povos mais reclusos, digamos assim, os povos mais que estão organizados, ainda vivendo em aldeias mais distantes do centro urbano, que eu me refiro, a gente vai ver muito essa prática comunitária, tá? Uma vida comunitária onde todos plantam, onde todos colhem, onde todos comungam de certos princípios da língua, dos valores culturais, de uma organização social bem pautada no coletivo. Isso é um dos elementos, Fábio, que eu acho que é de extrema importância para a gente, porque a gente fala muito, nós somos formados por os 3 grandes polos culturais, 3 grandes matrizes, né? A europeia, a indígena e a africana, tal. Sem dúvida nenhuma, aqui na Bahia, a africana tem uma prevalecência maior, né? A gente vê isso muito, não só pelos corpos, pelo povo, mas pela organização social, pela cultura em geral. E aí, quando a gente se envolve com essas origens, essa matriz, a gente começa a perceber, caramba, tem muita coisa legal que, por conta do próprio racismo institucional e por conta dos vários preconceitos que a gente vem enfrentando, a gente vai deixando essas coisas pro lado, a gente vai esquecendo e não vai bebendo de uma fonte que é super interessante, super potente. Então, voltando aqui para o que eu estava dizendo, essa matriz cultural mandinga, no que diz respeito à música, por ser comunitária, a música é um elemento da comunidade, certo? A música ela vai fazer parte do cotidiano do povo. Então, hoje a gente vai tocar aqui, eu vou ter a participação de um percussionista de longas datas aqui, um amigo meu, Leomar Santos. A gente vai tocar 2 ritmos para a gente ver que, hoje em dia, a música e a percussão malinquê, ela já tem um formato de show. Se você botar aí no YouTube, eu vou até deixar, fazendo outro parêntese aqui, Fábio, vou deixar duas indicações de vídeos para você colocar lá no Instagram, para as pessoas acessarem e se envolverem mais com essa cultura, porque vale a pena.
a gente vai ver que esses padrões rítmicos, esses gêneros musicais, fazem parte de processos cotidianos. A vida em sociedade desse povo tem uma série de, vamos dizer assim, rituais, de manifestações, onde a música nunca está de fora. Olhe como a gente tem tanta semelhança com essa matriz cultural. Todas as nossas práticas, principalmente aquelas que envolvem, sobretudo, né, a classe popular, a gente está fazendo as nossas atividades, na medida do possível, com música. Né? Quando a gente vai arrumar uma casa, quando a gente vai fazer uma comida, quando a gente vai sentar para conversar, quando a gente vai se divertir e tal. Até mesmo nos momentos de despedida, de dor, tem sido comum a questão de algumas pessoas colocarem música e tal. Essas práticas vêm dessa matriz. Talvez venha também, tenha alguma interseção com essa matriz indígena, mas eu não conheço muito, então não é uma fonte de pesquisa minha. E talvez também da europeia, mas eu não estudo muito essas. Então, na cultura mandinga, povo mandinga, cultura maliquê, melhor dizendo, a música faz parte do cotidiano. Então, se eles vão plantar, tem música. Se vai colher, tem música. Se vão celebrar alguma coisa, tem música. Se vão se despedir dos seus entes queridos nos enterros, tem música. Se vão solicitar alguma proteção, alguma força extra física, tem música. A música, ou seja, em resumo, ela está presente em todos os instantes. E esse instrumento, o djembe, é um instrumento característico dessa cultura. Talvez seja o instrumento mais famoso. A percussão é muito forte nas culturas musicais africanas. Claro que existem os outros instrumentos. O nigone, o cora, o balafon, a flauta fula, ou seja, os instrumentos de sopro, os instrumentos de cordas também são presentes. Mas a percussão é uma marca, digamos assim, mais presente em toda a musicalidade africana. E na música malinquê, o djembe é o grande protagonista. O djembe junto com os dunduns. Hoje eu estou fazendo uma adaptação aqui, porque um dos tambores, o agudo, está em reforma, eu coloquei um atabaque para substituir a sonoridade. Mas tanto os dunduns quanto o djembe são os instrumentos basilares para essa cultura. E a cada uma dessas manifestações que eu citei, existem os toques específicos. Existem os padrões rítmicos específicos, existem as danças específicas, existem os cantos específicos. Hoje a gente vai tocar aqui duas. Vou apresentar para vocês duas. Eu queria falar dessas interseções, tá? Então já trouxe aqui algumas. Essas práticas sociais recheadas de música é uma interseção, é algo em comum que a gente tem aqui, que nós, enquanto povo baiano, a gente comunga, tá? E também fazendo um parêntese, que é uma linha de debate que eu vim fazendo com o professor Fábio, esses mandingas, quando vêm para cá na escravização, como eles eram, a maioria da parte, eles eram muçulmanos, ou Imale, como se chama, né? Eles ficaram conhecidos aqui na Bahia como os malês. Então, quando a gente ouvir falar dos malês, é muito provavelmente que estejamos falando do povo mandinga, da cultura malinquê. Tá? Outra interseção que eu acho interessante, que eu vi também comentando nos espaços que eu tenho andado, é sobre a formação do nosso padrão rítmico, ou os nossos padrões musicais, nossos gêneros musicais aqui da Bahia. Por exemplo, quando a gente vê Olodum, Timbalada, ou até mais na frente, nesse mesmo período, o próprio Axé Music, que a gente vai ver a presença da percussão muito forte, essa conexão vem de África. Essa conexão vem, sobretudo, dessa música, dessa cultura musical malinquê, onde a gente tem um instrumento tocado com a mão. Quando a gente, por exemplo, vê o nosso timbal nesse formato que sai daqui da Bahia, das mãos de Brau, e vai ganhar o Brasil todo, com uma afinação como essa, né? Uma afinação médio, agudo. E a gente vai ver padrões como padrões como esse, que é muito característico, muito tocado na nossa música, tendo as marcações, a marcação grave, a média e aguda,
fazendo uma espécie de cama, uma espécie de base para os timbaus fazerem as suas performances. Isso vem dessa cultura musical. Tá? Inclusive o próprio timbal, a afinação que ele tem hoje não foi assim em sua origem. Brau, com seu pioneirismo, ele toma contato com essa música e ele vai vendo, opa, há umas modificações que eu posso fazer aqui, e ele empreendeu essas modificações até chegar mais ou menos, né, uma afinação nessa direção. E uma peculiaridade desse instrumento, que aí isso aqui é bem característico desses povos africanos que eu mencionei, que aqui não teve muito isso, é o fato desse instrumento de djembe ser um instrumento de comunicação. Tá? Muitas das frases que são feitas aqui, dos toques, dos padrões, têm um propósito de comunicação. Você lembra que eu falei há pouco que a cultura musical, as práticas musicais fazem parte da rotina cotidiana? Pois bem, uma forma de uma comunidade se comunicar com outra, uma forma de um povo mandar mensagem para um outro, expressar qualquer tipo de intercomunicação, era feita por esse instrumento. Tá? Diversos sinais presentes nesse instrumento, como indicam determinados tipos de eventos sociais. Se eu faço outras chamadas como é uma outra chamada que vai indicar, vai direcionar para um outro grupo de toques, de padrões rítmicos e de práticas sociais, certo? Esse contexto desse instrumento enquanto comunicador aqui já na nossa música não foi algo que perdurou tanto, porque o timbal e as marcações, que são o que eu estou chamando a atenção como equivalentes dos djembe e dos dunduns, eles ficaram muito nessa dimensão da base rítmica, da formação dos padrões rítmicos. Ao passo que, repito, tanto o djembe quanto os dunduns fazem essa função de estruturação rítmica, de base para os outros instrumentos, para o canto, para a dança, mas eles também se comunicam. Há uma interação, uma comunicação muito intensa entre os tambores e dos tambores para com as pessoas. Certo? E aí são elementos bem específicos que em um outro momento a gente pode sentar para abrir, porque a nossa intenção agora é apresentar um pouco dessa cultura musical e como essas práticas culturais estão presentes no nosso cotidiano e às vezes a gente nem percebe. Falei aqui dessa parte musical, né, que o timbal está ali como um equivalente, tomando como referência o djembe, tomando como referência os dunduns. Mas não só isso. A gente tem aqui no nosso estado uma das mais premiadas companhias de dança do mundo, que é o Balé Folclórico da Bahia, por exemplo. Não só o Balé Folclórico, como outros grupos que fazem esse show folclórico ou essas apresentações de dança, música e canto. E teatro também, né? Sincronizando essas linguagens. E isso também vem da cultura mandinga. Cultura musical malinquê. O povo mandinga está muito presente, estão muito presentes essas manifestações. Enquanto quem teve a oportunidade de ver, se não, dá uma acessada aí no YouTube, nos canais, nas redes, para ver as apresentações do balé folclórico, a gente vai ver até hoje em África aquilo ali acontecendo no cotidiano. Esses 2 vídeos que eu vou indicar para deixar aí na página do Instagram, a gente vai ver isso tudo o tempo todo. Enquanto que, e aí eu vou chegar nesse segundo elemento que eu falei, né, como é que isso sai dessa cotidianidade, das práticas sociais diárias para vir para palco e se tornar um espetáculo, um formato de espetáculo, né? Mais ou menos na década de 70, 80, sobretudo 70, alguns desses percussionistas, desses músicos, que não eram tidos como artistas na sua comunidade, eles não tinham assim como profissão, seguir uma carreira artística para ganhar dinheiro e ser famoso. Não, o propósito não era esse. O músico é um elemento social, tal como é o médico, tal como é o carpinteiro, tal como é o fazendeiro, tal como é qualquer outra função naquela comunidade. Só que nessa década de 70, mais ou menos, alguns começam a sair, ganham os ares da Europa
E aí, claro, eles levam essa musicalidade. E aí, a princípio, tocando seus padrões conforme a ritualística rege de seus povos indicava, eles começam a levar isso para palco. Logicamente, a força que isso tem, a beleza que isso tem, começa a ganhar o gosto das pessoas e começa a se pensar e organizar esses ritmos, esses padrões musicais em formato de canção, de música e de show. E aí vem dança, aí vem música, aí vem as vestimentas, aí vem também as práticas culturais. E aí vale destacar que durante a presidência de Sékou Touré, lá no Mali, isso ganhou a sua força maior. Tá? Eu não vou lembrar agora a época, mas é em torno disso, década de 80, se eu não me engano. O Balé Nacional no Mali, o Le Ballet Africain, vai justamente trazer esse cotidiano, essas práticas sociais em formato de show, com dança, música, apresentação teatral e arte estética. Certo? Isso vai ganhar o mundo, isso tem ganhado os espaços aqui também do Brasil e a gente vai agora apresentar um pouquinho dessa passagem, desses ritmos que são sociais, que são culturais, cotidianos desse povo mandinga para esse formato de apresentação. E aí eu queria convidar a Leomar Santos para tocar uma música aqui que é do meu repertório, quer dizer, adaptada, né, porque tem mais músicos, por conta da pandemia a gente está fazendo as coisas mais enxutas. A Leomar, nós vamos tocar, enquanto a Leomar está chegando aqui, uma música chamada Alegre Tocador, é uma composição minha, e que traz um gênero musical típico de um processo desses do cotidiano, que é o ritual da circuncisão. Alguns jovens que são selecionados como chefe de... Pode chegar, Leomar. Como chefe das famílias, como chefe comunitário, eles precisam passar por um ritual de iniciação e é tocado um grupo de ritmos, um grupo de padrões musicais. A gente vai tocar aqui agora um deles, tá bom? Minha criança, o que dela será? No ritual eu vou levar. Minha criança, o que dela será? No ritual eu vou levar. Minha criança, o que dela será? No ritual eu vou levar.
balacundunha dendê fissa. Ô balacundunha dendê fissa. Ô balacundunha dendê fissa. Balacundunha dendê fissa. Ô balacundunha dendê fissa. Gente, tá vendo como isso é muito legal? Esse foi um ritmo chamado sole lento. É um ritmo tocado durante o ritual de circuncisão. Aliás, antecede um pouco, né? É um momento em que as famílias estão deixando suas crianças ou seus jovens, que serão os novos líderes comunitários, para serem preparados, serem iniciados, né? Serem direcionados para essa responsabilidade, digamos assim. E esse é o momento em que os idosos dançam, os mais velhos e tal, eles dançam nesse instante, certo? Bom, essa cultura é muito vasta, ela é muito ampla, ela é muito bonita. E não é à toa que ela tem ganhado os ares, os palcos de todo mundo. Eu acredito que vale muito a pena a gente se envolver com ela, a gente procurar conhecer mais e estudar, e, enfim. O próximo toque que a gente vai fazer é um ritmo chamado de olé, que é muito comum nos momentos de festa. Você lembra que eu falei que essa cultura musical, ela faz parte do cotidiano das pessoas? As festas que acontecem nessas comunidades, nesses povos, esse ritmo que a gente vai fazer agora, ele está muito presente, tá certo? O professor Fábio quer dar alguma palavrinha final, que a gente toca e de repente caminha para o final. Agradecer o professor Marcelo, o Alisson, né, que estão aqui dando essa aula para a gente de cultura africana, introdução musical malinquê. Tem muita gente do Círculo Palmarino, pessoal do Bloco Afro Kizomba do Espírito Santo também quer conhecer, né, mais sobre a cultura malinquê, etc. O companheiro Lula, que nos deixou recentemente, né, era um dos principais animadores do Bloco Afro Kizomba. O companheiro Vanderlei BA de Jundiaí, São Paulo, que tem também, que é da dança, né? Um militante do movimento negro, fundador do Círculo Palmarino com a gente, a Carol do Círculo Palmarino da Bahia. Quer dizer, a galera está acompanhando o Brasil todo, acompanhando essa introdução à cultura malinquê, à música malinquê. Viva o Círculo Palmarino, 15 anos, em grande estilo, né? Tendo essa aula hoje. Agradecer mais uma vez a colaboração e esse gesto muito bacana, né? Porque a gente está aprendendo bastante nessa manhã de sexta-feira. Então é isso. E a Valentine também, viu, gente? A Valentine está aqui na produção com a gente, dando uma força. Gente, aliás, vamos fazer 2 ritmos, tá? O Jolé e o Sole rápido. E a gente encerra, tá bom? Vamos lá. Lai laico, corobê, 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 lai laico, psicolaico, 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 lai laico, corobê, 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 lai laico, psicolaico, 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 uauanco, psicolaico. Uauanco, psicolaico, uauanco, psicolaico. Lai laico, psicolaico, psicolaico.
laico, corobê, 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 lai laico, psicolaico, 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 lai laico, corobê, 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 lai laico, psicolaico, 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 uauanco, psicolaico, uauanco, psicolaico. Para finalizar, agradeço a todos, agradeço a oportunidade aí. Professor Fábio, estamos juntos, vamos junto construindo essa resistência e essas educações. E vamos tocar um outro ritmo agora, um sole rápido, que é muito comum também, muito típico dessa cultura.